Ok, pessoal, vamos embora, vida que segue. Nós tivemos aí um alerta de chuva, estamos tendo em toda a região sudeste, aliás, quase que no Brasil inteiro, né? Há um mês e meio atrás, seca no país inteiro, agora chuva no país inteiro. E Teresópolis também, temos chuvas aí chegando nas próximas horas. E tivemos aí uma queda de árvore que afetou bastante, olha ali, Praça Olímpica, durante a madrugada. Uma enorme árvore caiu ali, você está vendo as imagens ali na Praça Olímpica. Né? E a grande pergunta é, Teresópolis está preparada, o nosso município, a nossa cidade está preparada? Olha aí, você está vendo, essas imagens são agora na parte da manhã, né? O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil já estão lá retirando, você pode ver lá, deve estar tudo engarrafado o trânsito na várzea. Deve estar bastante engarrafado. Então, eles já estão retirando essa árvore que caiu, ali bem mesmo na Praça Olímpica. E aí, Gilberto, eu queria que você, por favor, botasse a imagem daquele bueiro, que o bueiro ficou assim um pouquinho mais alto que o nível da rua, ou seja, o bueiro ficou em cima da calçada e o prefeito já foi nas redes sociais dizendo o seguinte, que o bueiro está certo, que o erro ali, ó. Sobre a obra da calçada da prefeitura, ela ainda não está concluída. A empresa responsável já recebeu um relatório da Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras com uma série de notificações e ajustes necessários. Vale destacar também que essa obra foi realizada como emenda parlamentar destinada especificamente para essa finalidade. Eu não entendi o que o prefeito falou. Realmente eu não entendi. O que acontece, Zé Carlos Faria? O bueiro, ele tá, você está vendo ali a imagem, né? O bueiro está terminado, olha lá, tudo certinho, tudo bonitinho, só que eles botaram o bueiro na calçada. Eles não botaram o bueiro aonde deveria, ou seja, na parte de baixo, isso é na entrada ali da Câmara Municipal. Pronto, essa foto aí mostra exatamente a realidade do fato. Desculpa, mas o negócio é ruim, é complicado fazer comentário sobre um negócio desse. Não sei, a lei de zoneamento pode, de repente, proibir, né, dentro dos absurdos que acontecem, alguém pode estar se baseando nisso, que a lei de zoneamento proíba bueiro na rua, né? Esse é um negócio... É difícil você... Como que você faz? Ali, botar uma escada não resolveria o problema, fazer uns 2 degraus ali para a água. É um negócio hilário, né? É hilário. A gente tem umas coisas aqui, essa é uma delas, e essa foto fica para a história, porque isso aqui daqui a 50 anos ninguém vai acreditar. Claro que não, pô. Você bota um bueiro acima do nível da rua e da água. Nós temos outra situação, que eu vou comentar, e tem lugares, né, que tem situações, eu vou avançar aí nesse recurso desse bueiro. Por exemplo, o ponto de ônibus do Hospital São José, ele fica onde o ônibus não pode parar. Onde tem o banco e a cobertura, o ônibus não pode parar. É verdade. O ônibus ou para no meio da rua ou para no recuo que não tem ponto. Você subindo, quem vai para o São José, dá uma olhada nisso. Mas também só sabe reclamar, hein? Mas é verdade, o ponto do ônibus tem um recuo, mas ali não é o ponto é antes. Então, se pegar o ônibus no recuo, está na chuva ou está no sol. Então, o ponto... E uma cidade vizinha aqui também, se é só descer a serra, você tem o ponto de ônibus, tem uma calçada grande, saindo de Modelo, ligando ao centro de Guapi, indo pela rua interna, sim, pela rua do hospital, por ali, chegando no hospital. Beirando a linha de ônibus, tem a rua, quando você sai de Modelo que entra, o recuo do ônibus é um avanço. Ele avança 1,5 metro para a rua para o ônibus parar. Pode ver, você vai lá que você vai constatar isso. Não é recuo, é avanço. Você tem um avanço, tem um ponto do ônibus normal na calçada e avança para a rua 1,5 metro, onde o ônibus para. Essa é coisa de arquiteto. Então, para o trânsito todo, é um negócio difícil. Então, esse negócio aí, para fechar, depois nós vamos falar aí do interpédio da natureza, das chuvas, já estamos falando, eu botei isso aí porque isso tem a ver com chuvas. Isso também faz parte, né? E alaga ali a entrada, o que divide, aquela rua que divide a Câmara da Prefeitura,
dá 30, 40 centímetros de altura. Só estão esperando uma enchente ou um alagamento muito alto, ele aproveita um pouco disso aí, mas aquilo ali tinha que estar embaixo. É uma coisa muito absurda. Preocupa a gente da cidade estar preparada. A gente sabe que a Defesa Civil faz um excelente trabalho. Nós hoje tem lugares protegidos, tem sirene, tem algumas coisas que alertam, mas o efetivo é pequeno, e também se preparar para uma grande catástrofe, isso aí é muito difícil, por causa da ociosidade que ficaria, e não dá para... Hoje, claro, que com o mecanismo que tem de tecnologia, de saber, chuva daqui a quanto tempo vai ter uma grande chuva, alguma coisa, mas se preparar para a catástrofe não é fácil. Mas para Teresópolis sabemos que todo período de chuva tem lugar que já dá para resolver, e resolvendo para diminuir. Isso é, e nós estamos tendo esse problema que você disse agora, lá no centro, na queda de árvore. O problema ambiental hoje também, ele dificulta. Você quer tirar uma árvore que está caindo e às vezes você não consegue autorização. A própria prefeitura tem às vezes dificuldade. Aí fica aquela luta. A empresa de energia não pode cortar porque não tem autorização. A prefeitura não cortou porque tem os movimentos ambientais. Tem uma série de discussão que você tem que constatar e quem é o técnico tem que responder e responsabilizar. Isso aqui tem que tirar, é obrigado a tirar. Está atrapalhando a rede de energia, ou está tendo problema de falta de luz, ou pode causar um acidente. Isso é normal. Você vê agora, nós vamos ter outro problema. Já estamos tendo um problema sério de trânsito, que ele já é normalmente um problema que se agrava, mas tem que fazer pela obra. Mas fica quase um ano a obra do corte da barra, é um transtorno para a cidade muito grande, que aquilo ali já é um obstáculo que tem. Eu estou dizendo isso porque eu trabalhei ali durante 10 anos, próximo do corte, a 10 metros do corte da barra, e do início da década de 80, onde fez o extravasor. E a maioria do período aquela estrada ficou fechada, o corte da barra. E é um transtorno, tanto para a Paineira, passar pela Paineira, como pela Doutor Oliveira. O trânsito ali é 10 vezes mais. Então é um transtorno muito grande que a gente vai passar naquela região. E a saída da cidade está preparada, e infelizmente não está preparada. Nem pelas chuvas normais que a gente está acostumado a saber que tem no período que ali no centro, né, perto do Colégio Estadual, que enche. A gente sabe que o Alto enche, a gente sabe que no Bom Retiro enche. Então tem obras que dá para fazer uma previsão sabendo do que vai acontecer. Mas claro que nós não estamos preparados. Você está no Hospital das Clínicas, choveu muito, você não consegue passar para o centro da cidade. Você não consegue atravessar na Tenente Luiz Meireles. Choveu, você já sabe que esses lugares ficam ilhados, né? Isso é uma coisa que nós não estamos preparados. Vanderlei. A questão desse bueiro aí, a gente reclama muito, que não é técnico disso, né? Mas certamente que na engenharia deve ter um termo técnico para explicar uma obra dessa. E certamente que o prefeito não achou. Quando ele gravou, termo, ele tirou do lugar certo para botar no lugar errado. Tá lá, aquele talvez tem um nome específico, né? Um nome técnico, bueiro elevado, alguma coisa assim, porque não se justifica. Inclusive é bueiro mesmo, tá? Você podia ser uma caixa de espera em forma de grade, mas é bueiro, o jornal viu isso, tem ali, sai uns 2 canos de 150 ou 200 para ligar a rede. Ou seja, a função daquele ralo é ralo para água, não é uma churrasqueira elevada, não é nada desse tipo, não. Mas a cidade tem os problemas habituais que ao longo do tempo se faz, né? Antes você tinha uma área toda florestada, onde o rio vinha serpenteando, ele extravasava, abria, alagava a várzea toda, depois a água fluía e ia embora. Então, quando você coloca gente nesse lugar e começa a colocar construção e fazendo casas muito próximas do rio, você vai provocar a questão das enchentes e tudo mais, né? Mas hoje nós temos agravado muito nos últimos anos. É muito cômodo você jogar que foi os prefeitos anteriores, né? Tudo bem, nós tivemos um processo de desenvolvimento muito grande aqui em Teresópolis nos anos 50. Foi quando surgiram os bairros altos, produziu muito mais água, então a várzea vai sofrer com isso. Mas nós temos equívocos que você pode achar os prefeitos e colocar o carimbo neles de quem foi culpado por isso e aquilo, né? Vamos ver. Hermitage, antes era um fundo de vale,
a água que produzia lá, o que ela não consumia, né, que ela infiltrava no terreno, pouca água vinha em direção a Manuel Leblon e achar o Paquequê. Aí resolveram de fazer um condomínio com 1.500 apartamentos lá. Aquele monte de prédio, você impermeabilizou demais o lugar, você tirou a permeabilidade do terreno e você produziu mais água. Cada telhado produz muita água, além do próprio prédio produzir água também. Então você tem hoje, com isso, você aumentou um pouco. Foi permitindo vários loteamentos ali, e inclusive alguns até com compensação ambiental, e que eles aumentaram a quantidade de água. Então, hoje, por que o Vale Paraíso está alagando ali na antiga Renault, né? Na Renault até o Atlético, né? E depois vinha até a Caixa de Portugal, e depois até a Beneficência Portuguesa. Aquilo ali é a água que o bueiro não está comportando. Né? O rio faz curvas ali, o rio vem da Hermitage em direção passa por debaixo da Casa de Saúde, debaixo da Madeireira Lima, vira, faz um joelho ali e pega atrás daqueles prédios uma linha reta em direção ao rio. Então ele não tem velocidade. Mas isso já não tinha velocidade antes e a cidade comportava, até colocarem 1.500 apartamentos lá no fundo do vale. E depois de permitir vários, é só você olhar a idade desses prédios. A Rua Manuel Leblon é uma rua de sítios, de chácaras, né? E de uns tempos para cá, cheio de condomínio, cheio de prédios. Esses prédios nós vimos todos eles ser construídos. A gente acompanhou. Você era vereador, eu já estava na imprensa, o Hélio estava na rádio. Todos aqueles prédios nós vimos surgir, desde a fundação. Né? E eles vão. E não foi feito ali nenhuma compensação ambiental para que fosse feito aquele trabalho. Lá no governo Tricano, eu acho que foi perto de 2000 já, eles arrumaram 1 milhão, governo federal, para fazer uma galeria, lembra dessa galeria, né, que ligava ali o Paquequê até o Várzea. E no meio do caminho encontraram uma pedreira, que acharam que não ia ter pedra no meio, a empresa abandonou, não foi feito. E aí, naquele lugar ali, tem um problema mais grave, porque o rio ele muda de lado de rua ali várias vezes, umas 3 vezes pelo menos. Ele vem lá no Foro da Posse, ele vai em direção ao Várzea, muda para o outro lado, e depois atravessa para o outro lado. Quando fizeram a galeria até na entrada da Beneficência Portuguesa, e uma galerinha michuruca, de 1 por 1, uma galeria celular, mas muito ruim, aquilo é para um sítio, não é para uma rua daquele porte. Ali tinha que fazer 2 por 2, 2,5 por 2, como foi feito no bairro São Pedro. E aí, essa galeria, a última volta do rio, eles comeram ela. Então, a água passou, a galeria passou a ser o rio. Imagina, eliminaram aquele trecho do rio. O rio vem sendo o rio até a altura próxima ali à entrada da Beneficência Portuguesa. Dali em diante, a água já vem normalmente pela galeria, que é uma galeria sem capacidade para tanta vazão. E aumentou lá no final a quantidade de água. Nós vimos isso acontecer. Eu fiz várias matérias nesse sentido, a gente já discutiu em rádio, em jornal, em TV sobre isso, e os administradores não conseguem perceber o impacto que provocam. E quando eles fazem alguma compensação ambiental, é uma compensação para outro ambiente. Então, essa palavra, essa fala, né, compensação ambiental em função de um crime cometido, de uma situação qualquer que é irreversível, tem que resolver, essa compensação só é, de fato, uma compensação ambiental se ela é para o ambiente que foi agredido. Não adianta você dar mandar dinheiro para a Amazônia para resolver lá, para resolver o nosso aqui. A compensação é local. Ela tem que ser para compensar algum problema que aquilo vai provocar, né? Por isso que é compensação. Então, não existe compensação. E, nos últimos anos, o meio ambiente tem cometido o pecado de fazer compensação ambiental fora do ambiente. Cansamos de ver aí agressão ao ambiente, na várzea, aí o cara, não, eu te dou me dá uma passarela de madeira lá no Parque Municipal. Lá é outra compensação ambiental. Não atende. Essa compensação ambiental não foi feita. Na área agredida. Tem que estar na área agredida. E não foi feito. Então, as compensações ambientais que vêm sendo feitas pela prefeitura são todas equivocadas. São compensações de arranjo. Tá? Além de permitir a agressão, porque a compensação é para uma coisa que não há como deixar de ser feita. Porque não é uma coisa natural você fazer um prédio não respeitando a margem do rio.
Então, que derrube o prédio, que não continue fazendo a obra, que não se permita a obra. Não pode fazer compensação ambiental como estão fazendo. E ainda mais uma compensação que não compensa o ambiente agredido, que é fazer compensação dando privilégio para outros, presente para outros lugares que nada tem a ver com aquela área agredida, né? Então você tem, e a gente está falando de um caso específico, né, que esse caso mais ou menos da Manuel Lebrão, mas tem muitos outros casos na cidade, onde erros que nós vimos acontecer. Nós vimos surgir o erro, né? E aí você vai discutir a questão ambiental, o pessoal está muito preocupado se pode fazer prédio com 10 andares, ou com 12, ou com 8, né? Eu lembro, eu participei das discussões do plano diretor, lá no início, ainda era do governo Petro, quando queriam fazer, o Poder Judiciário queria fazer o prédio ali do Fórum Novo no Fórum Antigo. Eles iam jogar aquilo no chão e fazer um prédio novo, mas eles queriam, a Justiça não comportava um prédio que o gabarito permitia, que era de 8 andares ali. Então, eles queriam autorização para 15. A briga do plano diretor é todos os técnicos, os entendidos, né, aqueles caras que falam bonito, não pode, que é isso, que é aquilo, agressão ambiental, vai tirar a visão de Deus. Onde você tira a visão de Deus naquele ponto ali, se o prédio é recuado próximo ao barranco, né? E aí, para não ter a suposta agressão ambiental que 4 andares a mais provocaria ali, num caso específico, né, muito de outorga, fizeram muito pior, que acabaram com o Agriões, fazendo esse prédio enorme, e ainda acabaram com a prefeitura. Nós tínhamos um palácio. Até shows aconteciam naquele espaço. E uma área de respiro, né? Uma área de respiro, show, né? Tudo. Estacionamento. Ali era comum você ver as crianças andando de bicicleta no fim de semana, que não tinha carro nenhum ali. Era comum você vir deixar o carro ali, pegar o ônibus em frente a Pavan e ir para o Rio, depois pegar de noite o carro ali. Ou seja, naquela cidade antiga era mais comum. Ou talvez, mas ainda assim, se você tivesse ali aquelas 200 vagas de carro que tinha antigamente, você tinha como contribuinte chegar e deixar seu carro e ir na prefeitura. Hoje você tem que vir a pé na prefeitura, porque não tem lugar para estacionar. E ninguém pensou em fazer um edifício de garagem do lado. Você não tem solução. Esses problemas a gente viu surgir, porque faltou discernimento, essa discussão na Câmara, não foi discutido isso na Câmara com a quantidade, com a densidade que deveria ser discutido, a sociedade, e algumas pessoas se arvoraram de discutir o assunto sem ter entendimento prático das coisas. E o problema é que ali, na questão do fórum, aqui próximo, é que não foi discutido por leigo, né? Normalmente não é por leigo, mas ali com pessoas pensantes. Poxa, vou fazer um negócio desse para ficar perto da prefeitura, para ficar perto do lado da Câmara. Foi muito bom para a Justiça esse prédio aqui, sim, mas foi muito ruim para a cidade. Até porque eu já vi isso aí acontecendo em outros lugares. Um exemplo aqui, você vai em direção à praia, tem ali perto de Itanguá, não tem ali perto de Itanguá, tem um prédio do Fórum, lá do doutor, você vê na estrada? Itaboraí. Itaboraí, né? Não, é Rio Bonito. Rio Bonito. Aí o que aconteceu? Olha, aquela área era uma área degradada. Eu passava ali, era um monte de galpão abandonado. Aí, quando meteram o fórum lá e colocaram o Ministério Público lá, vieram vários outros prédios, virou uma área meio que comercial, uma área de atividade da Justiça e de outras atividades, e provocou um desenvolvimento muito grande naquela região ali. Então virou um bairro novo, um bairro voltado mais para advogado, voltado para a justiça. E muito rápido do centro de Rio Bonito. Então, e você deixou o centro de Rio Bonito lá como ele era, não afetou em nada lá. E você desenvolveu uma área nova. Então, quando se pensou em fazer esse prédio aqui, e houve esse problema de ter que colocar 4 ou 5 andares neles a mais, e o plano diretor e os sabidos da época foram contra, e depois queriam fazer esse prédio, aí você lembra disso, onde está a UPA. Aí não, tem um rio perto. E qual o problema do rio perto? O rio continua lá. Entendeu? Então, que agressão teria? É só fazer mais recuado. Bastava um pouco o barranco, porque aquela área é muito grande. Aquele terreno da UPA são 40 mil metros. Aquilo vai por cima do bairro São Pedro, vai até quase a praça de São Pedro, né, que é o terreno é comprido. Uma área muito grande. Dá para fazer vários projetos ali com melhor aproveitamento. Mas não, fizeram essa desgraça desse fórum aqui no pátio da prefeitura. Naquela época, você tinha ainda disponível o terreno da Hermitage. Olha que falta não faz para a gente hoje. Imagina esse fórum lá dentro onde estão os prédios da Hermitage, e esses prédios da Hermitage nos seus locais de origem, né? Que ali está morando gente de Vieira, gente de Bom Sucesso, gente do Campo Grande, da Posse. E aí precisa ter uma creche. Ele sai de um lugar que já tem creche para morar num lugar que não tem nada, e aí tem tudo que tem que eles tinham nesses locais, vai ter que ter ali. E não tem espaço para isso ali. Mas, Vanderlei, vocês estão apresentando os problemas que já vêm de longos anos. Os problemas que a gente viu surgir, e não teve, a sociedade não teve discernimento para interpretar. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se o prefeito Vinícius, sabedor de todos esses problemas, que ele tem 6 anos de governo, se ele tivesse feito montado uma força-tarefa
e inclusive com máquinas, com caminhões de serviços públicos, se ele tivesse desentupido os bueiros, se ele não tivesse jogado tanto asfalto para tapar os bueiros, talvez a nossa situação do ano passado, que vai se repetir esse ano, não tivesse sido tão grave quanto a do ano passado, e que pode ser mais grave esse ano. O que poderia ter sido feito? Então a pergunta é, nós estamos preparados para a chuva que vem hoje à noite, ou que vem amanhã, ou que vem daqui uma semana? Nada poderia ter sido feito nesse governo, porque esse não é um governo, esse é o não governo. Né? Nós temos um prefeito que não se relaciona com os poderes, né? Ele se relaciona num modelo muito estranho com o judiciário e num modelo capenga e de desrespeito com a Câmara. Ele não se relaciona com as instituições, ele se relaciona, parece que muito bem, com os empresários, amigos dele, que colocaram ele lá, né? Que foram, o nicho eleitoral dele foi esse. Né? Mas nesse não governo do Vinícius, não dá nem para dizer o que poderia ser feito, porque um dos piores defeitos que o homem tem e que o político não pode ter é ele ser um neófito das coisas, ele tem que ter um entendimento. Né? Então, a cidade é uma casa em grande escala, né? Um sítio em grande escala. Né? Os problemas que a cidade demonstra, você encontra numa casa. É uma calha que entope, é uma rua que cai, é um muro que trinca, é uma parede que é um curto, todos os defeitos é um pingo na telha, que quebra, a cidade é isso. Né? Então, se você não tem um entendimento de como funciona uma casa, você não vai entender como funciona uma cidade. Agora, uma cidade, quem tem um olhar muito grande para as ruas, para as avenidas, que é onde não mora praticamente a metade só da população. A outra metade mora na viela, na servidão, onde esse lugar, a prefeitura é que não vai mesmo. Lá não tem nenhuma presença, o político não vai lá nem na época de campanha. Ele anda nas ruas de paralelo ou de asfalto mal feito dos bairros, achando que está andando na cidade e não está. Ele está andando no centro daqueles bairros ali, mas o eixo mesmo, onde estão as pessoas, lá dentro ele não sabe a realidade que tem lá. E a realidade de lá ela precisa ser vista. Né? Tanto que o Léo foi o único que falou na campanha, nas campanhas que eu tenho visto ultimamente, da servidão cidadã, de entender que lá também é Teresópolis. Tem que chegar lá, tem que achar um jeito de chegar lá. Quem vai chegar, eu não sei se vai ser o desenvolvimento social, vai ser a cultura, vai ser a saúde, vai ser o serviço público, tem que criar um mecanismo para chegar lá, porque é lá que as pessoas moram. É lá que do nada surge 20 mil votos para um forasteiro, que nunca veio aqui, só veio a primeira vez para votar em Teresópolis e para votar nele, para ser prefeito em Teresópolis. Né? Menos de 500 votos. Por que esse cara que mora lá votaria em alguém da política tradicional? Né? A política tradicional ignora que ele existe. Então, se você não redescobrir essa cidade escondida dentro da própria cidade, você não é prefeito da cidade. Mas no caso desse prefeito, não, ele fez muito pior, porque ele desorganizou tudo que havia feito. Ele vai conseguir, eu lembro uma vez de um candidato, não lembro quem, dizendo que, acho que foi até aqui num programa da TV, que ele vai ter que reconstruir tudo que foi destruído. Porque a missão do prefeito que entra é colocar ali Noronha para funcionar, colocar a Climé para funcionar, colocar a Josete para funcionar, colocar as escolas para funcionar, né? Colocar os postos de saúde para funcionar. Ter uma relação amistosa com os hospitais, que não tem. É uma relação de calote, de submissão da Secretaria de Saúde em cima dos hospitais. Descrédito. Se você não me der isso, eu não te pago a mensalidade que eu te devia 8 meses atrás. Essa falta de credibilidade da máquina administrativa com as instituições que prestam serviço para a prefeitura é muito grande. Você tem agora aí, ver essa obra da prefeitura, da calçada, o ralo, você mostra a foto de novo, você vê. A gente ficou muito atento à grelha de churrasqueira ali. Tem que alagar muito, grade, bastante, né? Mas se você olhar, se você andar nessa calçada, você vai ver como é que esse intertravado foi colocado. Ele parece um terreirão de sítio de bater café, cara. Não é nada alinhado. O intertravado, ele trabalha linear. A gente não gostaria de estar falando dessa forma. Claro que não, a gente queria ver. Então quem não faz mas nem aí isso... tu vê a feira, no primeiro dia que vai um espaço poder funcionar, o pessoal está com a barraca fechada com água 30 centímetros, 20 centímetros, sem poder sair, sem poder entrar. A feirinha, que é o nosso talvez hoje, o maior ponto de referência para a chegada de turistas. Se a chuva vier hoje, e é uma obra vai cara, alagar né? a feirinha. A feirinha vai estar alagada hoje à noite, amanhã.
Se a chuva que a gente está esperando, se ela vier, vai alagar a feirinha. Que a água vai descer da Granja Guarani e vai invadir a feirinha, porque não fizeram a galeria. E ali não é nem questão não é nem só a questão da galeria, né? É porque não tem caimento. Uma obra muito grande, é um pátio, né? Tem caimento próximo, 20 sim, metros, sim, mas 30 metros, não fizeram o caimento, né? Tem caimento, a praça permite. A quadra não alagava antes. Onde está alagando era a quadra. Quebraram o concreto, jogaram alguma coisa em cima e ela está alagando. Então ali tinha que ter os cantos, tinha que ter área de tomada da água, né, para a água escoar, ou então direcionar as águas. A primeira coisa que se faz numa obra é preparar o terreno. Um exemplo aqui, talvez não seja grosseiro, mas que a gente é visível, em alguns casos, o posto de gasolina do Bom Retiro. Ele é feito elevado. Sim. O posto de gasolina que tem no Vale do Paraíso, o mais novo entrando para Hermitage, elevado. Até o posto de Araras tem elevação, é elevado porque sabe agora, que vai agora ter água. O que acontece com a coisa pública? O prefeito, para ganhar uma eleição, ganhar uma reeleição, ele joga 10 centímetros de asfalto em cima da reta toda. E a calçada fica a mesma altura. Então você não pode... Ou mais baixo. Você não pode pensar... É o que aconteceu com o Manuel Leblão. Manuel Leblão é uma rua que a caixa tinha... o paralelo estava com... O meio-fio tinha 18 centímetros, que é o padrão, e a calçada estava acima do meio-fio. E aí, quando jogaram asfalto naquilo tudo, e o asfalto vem corrigindo, ele vem nivelando a rua toda irregular. E olha o desperdício de material. Onde ele passa uma casquinha fina de 5 centímetros, o outro lugar está dando 20 centímetros de asfalto. Então, até o desperdício de material é muito grande nisso, né? Então, não tem essa preocupação. Então, se vai ser preciso fazer um novo pavimento em cima do paralelo, você tem que já fazer uma programação de levantar a calçada na mesma quantidade. Vanderlei, o que agrava, você chegou, vamos lá em Bom Sucesso, tá? Cresceu desordenado, deu chuva, entrou água. Mas, a Rua Tietê, vamos ali, a Rua Tietê, olha só. Você resumiu. A Rua Tietê, ali passa muito de todo lugar. Aí você tem ali, olha só, hein, você tem a escola de Fátima, você tem a igreja de Fátima, você tem a Casa de Cultura, instituições públicas e privadas e comércio importante, material de construção, restaurante, padaria, tudo. Choveu um pouquinho, você já tem dificuldade com o alagamento de uma obra que está sendo feita ainda, porque ela está há 2 anos, toda semana tendo manutenção, toda semana. O asfalto está arriando, porque embaixo não foi feito galeria, são manilhas, a manilha trabalha e cede, e o asfalto continua arriando lá. Aí você olha para cima, você tem ali, logo na virada, em direção para o bairro São Pedro... A Praça Dom Quixote, amigo, choveu, aquilo vira um chafariz de água e com um pergalhão, de onde vem essa água? Essa água vem lá da cabeceira da Celso Cavalos, passando por lugares que antes tinha um sítio num terreno de 4 mil metros, hoje tem 4 ou 5 prédios. Cara, eu passo ali, como eu moro ali perto, mais água. todo dia eu passo 5, 6 vezes, aí no domingo, que bonito ver as criancinhas, rapaz, ali querendo brincar, a bicicletinha na pracinha, mas que pracinha, vai lá ver que coisa, não dá para chamar de praça, dá para fazer uma praça bonita, um lugar que converge ali, todo mundo tem que passar, tem que desviar da praça, a praça é o miolo da escola que tem ali, do posto de saúde, e aí tem do lado um local com um vergalhão, com ponta de ferro, com perigo para as crianças, a 3 metros da onde tem o brinquedo de madeira. Quando foi feita ali aquela pista, aquele canteiro largo, que vai até a próxima Rua Bahia, né? Rua Bahia, Rio Estado da Guanabara, aquele canteiro largo ali que começa nas escolas, ali tinha um gramado com flores e tal, aí alguém com muita preguiça de cortar uma grama e plantar e cuidar de uma flor, meteu concreto naquilo tudo, virou uma área que de vez em quando eu vejo lá carro estacionado ali em cima daquele nem a jardineira que deixaram tão nem a jardineira, né? E aquela jardineira, ela dava um respiro naquele lugar. A pracinha é muito elegante, né? Uma pracinha com 2 escolas, próximo de um condomínio também popular, mas muito interessante, que é aquele BNH. 2, um de cada lado. Um de cada lado, que levou um público para ali que precisa de uma área de lazer próxima, né? Então é uma falta de... Mas ninguém se preocupou de entender que quando você cresce demais em quantidade de residência mais para cima, Mato Grosso, aquela região toda, aquilo produz muita água, né? E ali você tem... E ali a água não fica lá, ela vai descer. Só que ali ela chegou no plano já, ela chegou no nível, né? E dali em diante ela vai escorrer
lentamente até chegar no rio. Então não tem como, ali precisa de uma galeria, eliminar a que tinha antiga, deixar a que tinha antiga como está, é uma galeria grande, de 1 metro, eu lembro dela quando foi feita, mas não comporta nem de perto o que precisava antes. E a água, quando ela vem, é igual de usina. O que faz uma hidrelétrica produzir água? Você da energia elétrica, você sabe disso. Quando a água dentro do tubo da manilha, ele vem reduzindo, no final aquilo dá um tiro na turbina e produz energia elétrica. Então, ali, ela vem com muita velocidade. E ela não há nada, ela fura pedra ali naquele ponto. Ali. Então, por isso que não adianta. Não pode fazer caixa de concreto. Diminuir a bitola, ela tem que aumentar, porque mas ali diminui. É mais água. Ali diminui a bitola, ela aumenta a velocidade, aumenta a potência dela. Então ela estoura a rua em função disso. Eu vou arranjar uma encrenca familiar agora, quer ver? Antes de eu arranjar essa encrenca familiar, que a gente está lá no bairro de Araras, deixa eu falar de uma feijoada que vai acontecer na Barra, no Colégio Sena. Uma feijoada muito legal, tem feijoada, tá te esperando, feijoada no Colégio Sena, momento de confraternização entre amigos e família. Esperamos por você. R$30, barata a feijoada, a partir de meio-dia, aqui no Sena, dia 10 de novembro, ali na Presidente Roosevelt. Ali no Sena, no Colégio Sena, R$30 uma feijoada no dia 10 de novembro. Agora, o Faria, eu vou arranjar um problema familiar, tá? Arranjar um problema para mim. Tem um terreno ali em Araras que era do meu pai, tinha uma árvore espetacular. Esse terreno depois acabou ficando para o meu irmão e hoje é a gota elétrica. A gota elétrica, estou falando da minha família, tá? Do meu irmão e minhas sobrinhas. Jamais poderia ser ali. Aquela empresa. Mas ela é importante para o bairro ali. Pode ser importante para o bairro. O problema são as grandes carretas com areia, cimento, com material pesado. Mas eu não vejo, ela cria um transtorno, pode ser na manutenção, mas aí eu não sei. Tem um excesso de caminhões? Tem, mas aí você tem a da FEL no Vale do Paraíso que... eu estou falando pelo bairro, que a gente imaginava o bairro de Araras, que isso complica para todo mundo. Mas logo depois, você indo para lá, já na Praça Dom Quixote, já tem 2 galpões. A 20 metros da Praça Dom Quixote para cima do lado direito abriu essa semana. Eu nem sei o que vai ser ali. Fizeram um recuo para estacionar. Fizeram um recuo. Onde eu não sei de quem na divisão da pista. Não sei de quem é, mas já tem. De um lado é uma igreja, é um galpão por uma igreja, e do outro lado é um galpão. Provavelmente alguma empresa vai se estabelecer ali. Como conseguiu, a gente não sabe, mas tem cara de ser alguma empresa, até pelo recuo. Não é o local para se fazer empresa. Porque a gente, eu estava vendo aqui, são detalhes, às vezes mas é detalhe, por exemplo, aquela divisão de pista da Pracinha Dom Quixote até a Rua Bahia, é um lugar de embelezamento para o bairro. A outra que tem no alto, na Rua Amapá, lá em cima, no bairro São Pedro, já quando você divide a Araras do bairro São Pedro... É a Avenida Jorge Lima. Isso, que também tem uma pista que divide, tem um canteiro central que divide as duas pistas. É de embelezar, mas ele não está de embelezar. Ou ele vira um depósito de lixo e as plantas danificadas, depredadas, a iluminação não é condigente com o local... Coisa que é para melhorar o bairro, que é para ficar mais bonito. Essa questão do impacto... Felizmente. Alguns comércios provocam um impacto muito grande em alguns lugares. Né? No alto, houve alguns equívocos de se permitir coisas que mudam a característica do lugar. Né? E aí você vai em Gramado, não vai acontecer isso, em Canela não vai acontecer isso, porque você tem uma preocupação de pessoas que pensam a cidade e que fazem é mais severa. E aqui nós temos um problema grande, e aí, voltando aos problemas que nós não tínhamos e foram criados para nós e que estão mudando a forma da cidade de interagir, né? A questão da posse, por exemplo, a gente mostrou a questão do corte da barra. Mas eu já tenho alguns amigos que moravam lá em direção à posse, que estão ativos na cidade, né, que trabalham, depende de trabalhar todo dia e tal, e que estão vendendo as propriedades de lá e comprando apartamento aqui na Várzea, porque não dá mais para ir almoçar, ou ir e voltar todo dia. A Araras ainda consegue, você ir e voltar, você tem uma relação boa com a cidade. Mas quem mora para o lado do Posse, Caleme, Vaz do Eucalipto, não dá para ter atividade, porque você vai perder... Vale Paraíso. Você vai perder muito tempo para chegar à cidade. Agora, por que isso piorou? E aí nós vimos acontecer. Como é que a prefeitura me autoriza o supermercado de Regina se estabelecer
com estacionamento em Espinha de Peixe, em frente a uma rodovia federal, né, ali depois da Praça Maria Corina. Como é que permite um supermercado de bairro, que era aquele antigo supermercado onde está hoje o Multimarket, virar um supermercado grande, como outro qualquer, de centro da cidade? Não, e dá um pedaço da rua para ele. E dá um pedaço da rua, dá um pedaço da praça para ele. Então, ali, o alvará devia estar limitado a um estabelecimento de supermercado que atendesse o bairro. Não, aquele é um supermercado hoje da cidade. É uma opção de compra para qualquer pessoa da cidade de lá. Então, aumentou demais o fluxo. Aqueles 2 supermercados ali acabaram com aquele trecho ali. Ainda vem o posto de gasolina, que tem mais utilidade para o bairro do que os supermercados. O mercadinho tem utilidade para o bairro, mas o mercadão não. O mercadão é coisa para um local mais bem colocado. As escolas, né? Você tem vários equívocos, nós fomos cometendo assim, foi se permitindo fazer outros. Vamos falar, já a gente está dando nome, ver a questão aqui do Serra Azul e do Rio Sul. Supermercado de um lado, com um estacionamento do outro lado do quarteirão. Essa gente pensa... Aí é maluquice, né, cara? Mudou o local de retorno, que atrapalhou a população, porque quem vai até o final da antiga Casa de Saúde não pode mais voltar à esquerda, ou ele volta antes no Tubarão. A cidade tem que se adaptar a ele, né? Ou tem que ir na Heitor de Moura. Aí você vai em direção ao Rio, você vem em Caxias, tem vários supermercados tipo esse Dom, em pistas auxiliares. Eu vou em Leopoldina, tem um supermercado grande, pista auxiliar. Muriaé, 2 desses grandes. Muriaé é uma cidade grande já de Minas, eu morei lá, mas nem dá para reconhecer mais de tão grande ficou. O Dom de lá, o supermercado atacadista de lá, é numa pista auxiliar ao lado da rodovia federal. Rio das Ostras. Estacionamento. Rio das Ostras também. Está aí, criaram um estacionamento, um supermercado grande agora ali em direção, não localizo bem, né? Rio das Ostras? Rio das Ostras. Depois de Marília. Tem um shopping, né? Mas você vê, tem uma pista auxiliar. Então, essa coisa é básica. Então, é claro que é uma coisa nova. Teresópolis não tinha tido ainda um atacadista. Então, agora, quando vai se permitir, você tem que colocar o secretário de planejamento para ir andar nessa cidade para ver como funciona em outro lugar. Não pode permitir. A gente sabe de orelhada, sabe de convivência, sabe de antecipar os problemas que vai dar. Quando começaram a destruir aquelas casinhas ali do seu Jacques ali para fazer o tal do terreno, derrubaram 15 casas para fazer um terreno. Casinhas, né? De uma maneira carinhosa. Era um condomínio, bom condomínio que tinha ali, né? As pessoas viviam numa relação muito amigável com a vizinhança, né? E aí, quando derrubou aquilo tudo, a gente sabia que ia dar problema, porque o impacto de uma carreta do centro da cidade é muito grande. E tanto dá problema que em todo lugar que tem atacadista, ele está numa pista auxiliar. Ele não está no eixo, ainda mais, não é uma pista qualquer, é o eixo da cidade. A reta é o eixo de Teresópolis. A cidade de Teresópolis funciona em função da reta. Então, essas maluquices não poderiam ter sido permitidas, né? Por falta de observação, por algum interesse que alguém negociou. Não tem como um troço daquele se estabelecer dentro da cidade e alguém não ter se beneficiado disso. Vamos deixar isso ser inocente. Porque o cara que autorizou aquilo ali, ele sabia que aquilo ia prejudicar a cidade. Então, isso custou caro para alguém. Alguém pagou para ter esses crimes que vêm acontecendo contra a mobilidade urbana. Não pode ser só incompetência. Eu não consigo acreditar que a pessoa, só por incompetência que ela faz uma batatada dessa, uma besteira dessa. Porque são coisas que mudam a vida de muita gente. Você ter que vender a sua casa que construiu, porque você não pode mais morar nela, porque um maluco qualquer permitiu que se construísse um supermercado na beira da rodovia federal, se construísse outro supermercado na beira da rodovia federal. Né? Essas coisas impactam muito. Você vê ali, você passa da madeireira ali, que passou do Tubarão, em frente ao Tubarão, você retorna ali, porque em frente à antiga Casa de Saúde você não pode retornar mais. Na pista que vai para Petrópolis lá no final, você não pode retornar também. Então você que está ali na antiga Casa de Saúde, você é obrigado para voltar para o centro, e na Heitor de Moura Estevam, na antiga Itapicuru, tem que ir lá embaixo, porque ali você tem as placas de se pode até fazer uma bandalha, mas não é permitido. A não ser que você venha pela Manuel Lebrão, onde tem o Posto Bibi, Delfim Moreira por trás. A Escola do Rosário. Aí quando você chega na frente, que vai chegar no início da reta, você olha para uma placa de trânsito mandando o sentido para a reta, mas não tornando nenhuma placa informando que o sentido reto é proibido.
A placa diz que é para entrar, mas não diz que é proibido seguir. É só você, às vezes eu passo por ali, de vez em quando eu vejo um carro engasgado parando ali, porque ele vem, ele já tem a vontade de não obedecer o fluxo, né? É já natural do brasileiro dar os seus pulos, porque realmente dá uma volta enorme, poder evitar é bom, né? Mas sem a sinalização é pior ainda. Eu falei de dois absurdos aqui. Eu reservei um absurdo, mas eu falei de dois absurdos dessa de construção, como é que é, do esgoto ali, do bueiro, ser mais alto do que onde tem a água. Mas aí eu falei do ponto de ônibus, né, um que avança, o outro que o ponto não é onde o ônibus para. Mas tem um outro também absurdo que eu tenho que falar na nossa cidade vizinha também, que é só descer a serra, que a porta de emergência só abre por fora. Por dentro, se der um problema num lugar que tem 100 pessoas... Alguém pode estar com emergência de entrar. Né? Você não consegue sair. Então tem que começar já algum evento com a porta aberta, porque só abre por fora. Mas isso é coisa de detalhes. A cidade complicou. Nós podemos ter aqui em Teresópolis um problema, está sendo lá feita as duas torres ali onde é o Higino, e vai sair ali um shopping, e já é, aonde era o bingo, vai ser um supermercado, já está lá inclusive a placa. Ali alaga. Se eles não fizerem a obra, vai ser aí nesse local. Então, se não for resolvido o problema, aí vai nesse galpão aí vai ser o supermercado. Então, exatamente aí, quando chove forte, alaga tudo. Água americana entra água. Por que alaga? Entra água na americana. Por que alaga? Cadê o rio? Ali são dois rios que se encontram. Dois rios. Ali, o rio que desce da Cascata dos Amores, Cascata dos Amores e o rio da Granja Guarani. E Granja Guarani. Esses riachos vão se encontrar próximo da igreja de Santo Antônio e atravessar a avenida. Agora, eles colocaram um caixote nele. Então, isso aí... Esse rio passava em frente ao Cinearte. Lembra? Onde está o bingo. Não, o Cinearte é para cá um pouco. Cinearte. Então, o Cinearte, onde está o bingo. Próximo bingo. E ali, o rio passava ali, os dois se encontram e descem para o Paquequer, mais ou menos ali onde está a loja americana, entre a loja americana e o Higino. Não está a loja americana, está o rio. Ali tem um rio coberto. Não, é um rio As pessoas têm que parar de achar, que é terreno, não é lote, aquilo é um rio. Então, não dá para se pensar em questão de resolver a questão do alagamento ao lado da Americana, sem redescobrir o rio. Ele está ao lado da Americana, dentro do terreno do Higino, onde fizeram uma cobertura de cimento por cima. E se bobear numa caixa muito estreita, porque a chuva do dia a dia, as águas servidas do dia a dia, elas conseguem passar em qualquer 1 metro de manilha. Agora, olha bem o que é o Ingá. Olha o Ingá, Cascata dos Amores e Granja Guarani. Olha a bacia, a quantidade de água que se produz nisso quando dá uma chuva forte. Então, a gente tem que estar preparado para a chuva forte, que pelo menos 1 ou 2 vezes por ano ela vem. Todo ano ela vem. No verão vai vir, dependendo, vem até 10 vezes ao longo do verão. Então, toda vez, nós podemos ter aí 10 alagamentos naquela região por ano. Então não adianta, vai ser muito bom o empreendimento, eu gosto dessa ideia das torres ali, o Alto é um bairro de chegada da cidade, é a sala de visitas, vai ser muito importante, mas tem que se pensar agora já na compensação ambiental. Quer fazer? Pode fazer 8 andares? Vamos fazer, faz 12, mas me dá essa solução para o rio para não ter mais alagamento. Isso. Essa é a compensação ambiental para o local. Então ali, por exemplo, vamos abrir o coração aqui. Numa questão de uma necessidade de uma outorga onerosa, ali seria muito viável se fazer, desde que essa outorga revertesse para a construção, para a redescoberta desse rio que passa ali e acabar com aquela agonia. Porque eu lembro, o Hélio lembra, quem está em Teresópolis há mais de 20 anos, lembra que não havia alagamento ali. Não, o alagamento é coisa nova, é coisa de 20, 25 anos. É de uns menos de 10 anos para cá. O alagamento agravou de uns 10 anos para cá. Porque você pega. Lembra que aquela ponte que caiu uns tempo atrás, em direção a Ingá, né? Ali atrás. Não, subindo a Gonçalo de Castro. Aquela ponte caiu. Indo para a Ponte Amélia. Aquela ponte não caiu. Quem derrubou aquela ponte foram os caminhões de material de construção da empresa de concreto que estava fazendo 4 prédios lá na beira da mata, dentro da mata, lá no fundo. Exatamente. E quem consertou a ponte foi a prefeitura. Olha que maluquice é essa. Você permite alguém ganhar dinheiro numa área que jamais poderia se autorizar aqueles prédios lá dentro da mata, e olha, prédios ruins, que não bate sol, aqui não pega sol de inverno, só pega sol de verão e um pouco só.
Que prédio é aquele? Que qualidade de vida vai ter alguém que mora naquele lugar, naquele canto de mata ali, e no meio do verde? Está falando onde? Em Ará, lá no final? Não, atrás da Fonte Amélia. Estão enchendo aquilo de prédio. Além de ser prédios que vão ser prédios complicados, porque não vão ser apartamentos que vai virar apartamento de 3, 4 milhões. Né? Porque o primeiro cara que morar, que ele ficar um ano sem sol, ele não quer saber daquela encrenca para mais nada. Não é lugar de fazer prédio, gente. Não, e 3 dias que começou a chover em cima do carro, ele faz um brasilitezinho lá, faz um puxadinho. Os apartamentos de fundos que vão dar frente para a mata... Para pedra? Né? Não, para a mata, né? Aí não é pedra. Tem uma pedra atrás, né? Tem uma pedreira atrás. Esses apartamentos ali, cara, vai ser frio. Não vai ter sol. Teresópolis é uma cidade que o sol é essencial. Você não pode pensar numa casa que não tenha sol na parede. Né? E de preferência o sol do inverno. Se você não puder ter o sol de inverno, às vezes a condição do terreno não permite, né? Você tem que pensar no sol do verão, pelo menos. Né? Você não dá ventilação. E ventilação. Então, você fazer prédio com paredão. Então, você tem vários prédios aqui, várias casas, as pessoas se encantam muito. O sonho de quem não é de Teresópolis é ter uma casa de frente de Deus. Né? Aí, com um ano, ele desiste daquela encrenca, é o pior lugar. É porque se ficar de frente para o dedo de Deus, não bate sol. Se você estiver frente de Deus, você está de costas para o sol de inverno. E você está de frente para a ventania. Imagina um dia igual essa noite, essa ventania toda, como é que vem esse vento de lá? Esse vento frio, encanado que vem do Soberba é ruim para a saúde, a varanda fica terrível, entendeu? E ela tem o pior ainda, ela bate o sol, o sol de verão, de costas, né? Ele pega o sol forte de costas, então, no fim da tarde. Então é um sol também que deprecia muito. O sol depois de 1 hora, 2 horas, esse sol de 2 até as 4 horas, ele queima tudo, ele queima pintura, queima azulejo, ele queima madeira, né? Então, ou seja, essa preocupação era para ter também alguém na prefeitura para orientar, inclusive, os arquitetos, né? Que o cara se forma em arquitetura ou se forma em engenharia e não entende de posição de sol. Quem vai entender é o cara que mexe na enxada, né? Eu sinto muito, mas nosso tempo acabou. Nós vamos criar aqui, Érico, uma sugestão para o governo, né? Deu chuva. Deu sol, caiu a ponte, chame o Léo. Chame o Léo. É o jeito. Gente, segunda-feira eu estou aguardando uma confirmação do vereador Maurício Lopes. Ele ainda não me confirmou, mas segunda-feira, lógico, tem programa 10 horas e provavelmente ou Maurício Lopes ou algum outro vereador vai estar aqui no programa com a gente. Eu espero. Estou só aguardando uma confirmação. Reprise 4 horas, reprise meia-noite, já está no YouTube, você segue acompanhando toda a programação da TV Diário. Vanderlei, obrigado. Faria, obrigado. Está acabando sua fila de vereadores, né? Está acabando sua fila de vereadores. Muito boa essa entrevista, Hélio. Os vereadores alguns têm conteúdo, falam uma coisa interessante, são boas entrevistas. Ontem do Amorim foi muito legal a entrevista do Amorim. A anterior foi do Resgate. Muito bacana a entrevista do Amorim. Ele falou de você pra caramba, Faria, quanto gosta de você, bom parceiro, quanto né? você foi importante para Teresópolis e te elogiou pra caramba. Obrigado, Amorim. Virou amigo, eu no Ceará falando dele, estava falando com a sobrinha dele, fui falar num programa, acho que aqui. Falei, se tem Nova Russas, a avó da filha do Amorim ligou para ela, mas que esse rapaz conhece, está falando de Nova Russas no Ceará. Exemplo que a gente dá, mas por conhecer o Amorim, por saber da pessoa que ele é, o profissional não é só na vida política, na vida pública, ele tem a vida particular dele muito regrada, de muita responsabilidade. Sim. O Amorim foi um momento assim, de praticamente vinha as lágrimas na tribuna da Câmara, com problema de jovem, de criança, com TI neonatal. A defesa que ele faz, ele é enfático nisso, ele sempre brigou muito por isso, que sabia que aquilo que ele lutava podia salvar a vida e vida de criança. Então, o Amorim é muito emotivo, é uma pessoa que realmente merece estar onde ele está. E é muito bom ver o Amorim conseguindo esse título inédito de 7 eleições. 7 mandatos, de repente pode ter 8, 9, é uma coisa formidável. O Amorim merece esse prêmio e merece ser homenageado em vida, aqui em todo sentido. Gente, a entrevista está no YouTube, você pode procurar ver aí com o doutor Amorim. Toda a gente, meu bate-papo com os vereadores estão muito boas, todas elas. E esse programa de ontem também foi excepcional. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. E vem aí a programação de toda a TV Diário e a gente deseja aí um bom final de semana, segunda, 10 da madrugada. Tchau!